Pega a sua Bíblia, vai comigo em Lucas, capítulo 3, versículo de número 15. Isso, Lucas 3,15. Hoje nós vamos aprender sobre a última evidência que comprova, que testifica que uma pessoa se converteu de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Quem lembra a primeira evidência que comprova que uma pessoa se converteu ao Senhor Jesus de verdade? Quem lembra? A pessoa nasce de Deus. Ela é uma nova criatura, ela nasce de novo. Se ela continua sendo 100% ou 1% do que ela era antes, é porque ela ainda não se converteu de verdade ao Senhor Jesus. Ela não nasceu de novo. Ela não nasceu de Deus. Qual que é a segunda evidência que comprova que uma pessoa realmente se converteu ao Senhor Jesus? Ela apresenta o Senhor Jesus pela essência. A pessoa de Cristo e não as características. Ela não fala para os outros do Jesus que cura, que liberta, porque todo mundo já sabe disso. Ela apresenta o Jesus que salva, que morreu na cruz do Calvário, que é o Redentor, que é o único que pode salvar a alma de um ser humano. Então, para mim apresentar a pessoa de Cristo, eu tenho que ter intimidade. Porque eu só consigo falar da pessoa quando eu conheço, quando eu convivo, quando eu tenho intimidade. Senão eu vou falar só de características relevantes da pessoa. Terceira evidência que comprova que uma pessoa se converteu de verdade ao Senhor Jesus, qual que é? Ela tem um desejo incontrolável de ganhar o quê? Almas para o Senhor Jesus. Ela trabalha. Ela quer ver pessoas saindo da condenação, assim como um dia ela foi tirada da condenação. Assim como um dia ela encontrou a luz da salvação, ela quer que outras pessoas encontrem essa luz também. Então ela trabalha incansavelmente para tirar pessoas das trevas, da condenação. E depois o que nós aprendemos? A quarta evidência de que uma pessoa realmente se converteu ao Senhor Jesus, ela é um membro vivo e ativo do corpo de Cristo. Vivo e ativo. Ela está envolvida com o corpo de Cristo o tempo todo, ela participa de tudo, ela está sempre contribuindo para que aquele corpo seja forte, permaneça de pé, e ela contribui com a vida do outro irmão, e o outro irmão contribui com a vida dela, para que todos permaneçam firmes na presença de quem? De Deus. Ela não vive isolada. Ela não é uma pessoa descompromissada com o corpo de Cristo. Ela não é uma pessoa sozinha, porque não existe membro sozinho. Não existe um bom funcionamento de um órgão que está separado do corpo. Ele precisa estar ligado ao corpo. O corpo precisa daquele membro, daquele órgão. E aquele órgão, aquele membro, precisa do corpo. O coração não funciona sem os outros órgãos. Os outros órgãos não funcionam sem o coração. Não tem como, é um conjunto. Então isso é uma evidência que a pessoa se converteu a Cristo Jesus de verdade. Ela é um membro vivo e ativo do corpo de Cristo. E hoje nós vamos aprender a quinta e última evidência que comprova, que testifica que uma pessoa se converteu de verdade ao Senhor Jesus. E sabe o que é? Ela é batizada com o Espírito Santo. Então você quer identificar se você realmente já se converteu ao Senhor Jesus? Veja se você já é batizado com o Espírito Santo. E por que isso, Bispo Paulo? Você vai entender agora.
Lê comigo aí em Lucas 3,15. Olha o que João Batista, ele vai nos ensinar. Olha o que ele diz. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve. E estavam ansiosos para saber se João era ele. Então as pessoas estavam na expectativa de que o Cristo viria, o Messias, e começaram a imaginar que João Batista era o Cristo, era o Messias. Agora olha que interessante, versículo 16. João respondeu às perguntas deles dizendo, o que João disse? Eu os batizo com o quê? Eu os batizo com o quê? Com água. Mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Então João Batista está dizendo que vai vir alguém muito maior do que ele. Está dizendo, eu não sou o Cristo. Eu só batizo com água. Mas vai vir alguém que eu não sou digno nem de tocar nos cadarços da sandália dele. Aí olha o que João vai dizer. Ele os batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista está dizendo que a única pessoa que pode batizar alguém com o Espírito Santo é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Então por que é uma evidência de alguém que se converteu a Jesus Cristo de verdade, ela ser batizada com o Espírito Santo? Porque só Jesus Cristo pode batizar alguém com o Espírito Santo. Só. Ninguém mais. Deus Pai concedeu ao Filho esse atributo. É exclusivo de Jesus Cristo. Deus me batiza com o Espírito Santo. Deus vai dizer para você, peça ao Senhor Jesus Cristo, porque isso foi entregue para Ele. Olha que profundo. Então, como que o Senhor Jesus Cristo vai me batizar com o Espírito Santo, se eu ainda não me converti de fato e de verdade a Ele? Como que Ele vai me entregar algo tão precioso, se eu não tenho uma comunhão verdadeira com Ele? Jamais. Então aí eu começo a ver, por que eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda? A culpa está nele, em Jesus? Com certeza não. Com certeza é algo em mim que ainda continua sendo do velho homem, da velha criatura. Eu não me converti de verdade ao Senhor Jesus, porque quando isso acontece, o Senhor Jesus me batiza. E tem gente que fala, e por que isso é tão importante? Você já vai entender. Vamos no versículo 17. Então eu já sei, não é isso? Que quem batiza com o Espírito Santo é somente quem? O Senhor Jesus, só. Ok? Olha o que João Batista vai falar a respeito do Senhor Jesus. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do quê? Do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são
debulhados. Então o Senhor Jesus é quem tem a ferramenta que separa o que é bom do que é ruim. A palha do trigo. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, peraí, vamos entender isso aqui? Então ele separa o que é bom do que é ruim. Como que o Senhor Jesus vai separar o que é bom do que é ruim? O que seria o bom para o Senhor Jesus? O que seria o bom? O que seria o trigo? Os verdadeiros convertidos a Cristo Jesus. Isso é o trigo, isso é o bom. E o que seria o ruim, a palha? O convencido, aquele que às vezes até está na igreja, mas nunca se converteu de verdade. Nunca. É só você pegar tudo que a gente vem aprendendo sobre a conversão nos últimos domingos. Aí o trigo, aquele que se converteu de verdade, o Senhor Jesus vai juntar e colocar onde? Não, no fogo não. Aquele que se converteu de verdade, o trigo. O Senhor Jesus vai juntar e vai colocar onde? No celeiro. O que seria o celeiro? O reino dos céus. E a palha, aquele que não se converteu de verdade, aquele que parece que tem alguma coisa dentro, mas não tem nada. Se você olhar a palha é assim. Você acha que tem uma coisa dentro, que você olha até vazio. Esse daí o Senhor Jesus vai fazer o quê? Vai jogar no fogo que nunca se apaga. Que fogo é esse? A condenação eterna, o fogo eterno. Meu Deus. Então quem faz essa separação é o próprio Senhor Jesus. Ele sabe quem sou eu, se eu sou trigo ou se eu sou palha. Ele sabe se eu me converti de verdade a Ele ou não. Então olha como que nós precisamos aplicar a nossa vida aos ensinamentos bíblicos. Acordar, despertar. E essa questão do batismo com o Espírito Santo é tão importante, mas tão importante, porque é a certeza que você passa a ter que realmente você é trigo, que você realmente se converteu ao Senhor Jesus, porque você recebeu algo que só Ele pode dar, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, biblicamente, é chamado de o selo de Deus, é o selo de propriedade, é o selo de integridade, de qualidade. Estou usando um linguajar bem simples para você entender. Já viu que quando às vezes a gente vai comprar um produto, você quer exemplo, tá? Aí nós procuramos ver se tem o selo de qualidade. Quando tem o selo, a gente tem certeza que pode levar, que vai ser algo muito útil, que funciona bem. E quando não tem o selo, você já fica em cima do muro. Eu não sei isso aqui. Será que isso aqui presta? Quando não tem o selo, você não sabe se presta ou se não presta. Então o batismo com o Espírito Santo, que é algo que só o Senhor Jesus pode conceder, é o selo de propriedade exclusiva de Deus. É a confirmação que uma pessoa se converteu de verdade ao Senhor Jesus. Só tem o Espírito Santo quem se converteu de verdade ao Senhor Jesus. Aí aqui eu já começo a entender umas coisinhas. Tem gente por aí que fala em línguas, que roda, que pula, que faz o diabo a quatro.
e fala que é o Espírito Santo que ela recebeu. Mas quando você olha para a maneira, a conduta que aquela pessoa vive a vida dela, você vê que está em desacordo com a vontade de quem? De Deus, do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus deu àquela pessoa o Espírito Santo? Não. Então o que é que está naquela pessoa? Um espírito de engano, se chama espírito enganador. Ele tenta parecer que é o Espírito de Deus, mas na verdade é um espírito das trevas. É um espírito imundo. Mas ele entra naquela pessoa justamente para enganar ela e para enganar outros. Por isso que o Senhor Jesus ensinou que você só conhece uma árvore pelos frutos dela. Você tem que olhar o fruto dela, pegar o fruto dela, ver o que ela está fazendo, como que ela está se comportando. Está de acordo com o ensinamento de Jesus? Se converteu de verdade? Então é o Espírito Santo. Não está de acordo, lembra do que eu falei da Bíblia? Tirou alguma coisa ou acrescentou alguma coisa? Então não é o Espírito Santo, é engano. Aqui, ó, Mateus 7,17, olha lá. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos o quê? Bons. E a árvore ruim produz frutos o quê? Ruins. Você identifica pelos frutos, é pelas atitudes. Olha lá. Vocês os identificarão, Mateus 7,16. Como é que eu identifico uma árvore? Como é que eu identifico se alguém é batizado com o Espírito Santo ou se tem um espírito imundo naquela pessoa, que parece que é o Espírito Santo, mas não é? Vocês os identificarão por seus frutos. Os frutos da pessoa, não frutos espirituais. Porque tem muita coisa que o Espírito de Deus faz e que o inimigo faz igualzinho. Igualzinho. O espírito das trevas, ele tem poderes espirituais. Não são como os de Deus, mas eles têm. E eles usam esses poderes para enganar, para iludir, para levar pessoas à condenação, fazer pessoas pensarem que não precisam seguir os ensinamentos de Jesus como estão na Bíblia Sagrada. Que elas podem viver uma vida mais ou menos, que mesmo assim Deus vai conceder o Espírito Santo a elas. Mentira. Mentira. Só o Senhor Jesus concede o Espírito Santo. E Ele só vai conceder às pessoas que verdadeiramente se converteram a Ele. Quando você pega a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, há 20, 30 anos atrás, você tinha um percentual mais ou menos assim, 70, 75% das pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. 25, 30% no máximo não era batizado com o Espírito Santo. Você pega a igreja de Jesus Cristo hoje, inverteu. Você encontra no máximo 10 a 20% de pessoas batizadas com o Espírito Santo. E de 80 a 90% de pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. E por que de 80 a 90% das pessoas da igreja hoje não são batizadas com o Espírito Santo? A resposta é simples, porque ainda não se converteram verdadeiramente a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Porque só o Senhor Jesus Cristo concede o Espírito Santo. Só. Vai comigo, por favor, lá em Efésios capítulo 4, versículo 30.
Vou te mostrar porque é tão importante a pessoa ter o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Por que essa evidência é tão preciosa? Por que é a evidência de conversão verdadeira ao Senhor Jesus Cristo? Olha o que Paulo ensina aqui. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Aí olha como é que ele continua. O selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Olha que coisa linda. Então isso aqui indica para nós que quando o Senhor Jesus vier, quem é que ele vai levar, arrebatar? Os que têm o selo de propriedade. Essa é a identificação. Tem gente que fala assim, como é que Jesus sabe quem leva e quem não leva? Fácil. Ele logo vai olhar quem tem o selo, sobe. E quem não tem o selo, fica por aí, é duvidoso, é palha. Tem gente que está na igreja há muito tempo e nunca se preocupou em relação a ter o Espírito Santo. Mas para ter o Espírito Santo, meus irmãos, tem que ter muita dedicação. Tem que se converter de verdade. Tem que desejar muito a presença do Espírito Santo. Tem que estar em total comunhão com quem? Com Deus, com o Senhor Jesus. Olha Paulo continuando a falar, continua comigo aí, versículo 31. O que ele diz? Lê aí para nós, vai, o que ele diz? Livrem-se de toda o quê? Amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de quê? De maldade. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando, enquanto tiver isso aqui, não vai ter o Espírito Santo não, porque não houve conversão verdadeira. É engraçado que as pessoas, elas pensam assim, eu já larguei de beber e de fumar, então eu já posso receber o Espírito Santo. Veja que aqui não está falando nada de beber, de fumar, porque isso aí é a coisa mais lógica e clara e evidente que a pessoa deve logo entender. Porque a Bíblia Sagrada fala que o nosso corpo, ele foi criado e formado para ser templo do Espírito Santo. E que eu deveria cuidar do meu corpo da melhor maneira possível. Porque senão o Espírito Santo não vai habitar em um corpo sujo. Então, peraí, quem bebe bebida alcoólica está cuidando do corpo da melhor maneira possível? Não, ele está matando o corpo. Quem fuma está cuidando do corpo da melhor maneira possível? Não, ele está matando o corpo. Quem se prostitui está cuidando do corpo da melhor maneira possível? Não, porque qualquer hora dessa ele pega uma doença e mata o corpo. E por aí vai. Então isso são coisas evidentes. Está aqui em 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Então a Bíblia está ensinando para mim que eu tenho que cuidar do meu corpo da melhor maneira possível. Então essas coisinhas aí, como eu disse, é uma coisa que é evidente, pronto, eu quero a presença de Deus. Então logo, imediatamente, eu já largo aquelas coisas que prejudicam o meu corpo. Só que não para por aí. Por isso que para receber o Espírito Santo tem que ter uma conversão verdadeira ao Senhor Jesus. Porque quando eu me converto de verdade, aí eu vou me livrando de tudo isso aqui, da amargura, da raiva, da ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de quê?
de maldade, todo tipo de maldade. Agora está falando de coisas que eu carrego na mente, no coração, do meu eu interior. Aí olha o versículo 32. Em vez disso, sejam o quê? Bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então veja que tem que ter uma mudança de corpo e de alma. A conversão verdadeira ao Senhor Jesus Cristo inclui uma mudança de corpo e de alma. Tem muita gente que de corpo realmente está limpo, mas de alma está sujo. Tem outros que de alma estão até limpos, mas de corpo está sujo. A conversão verdadeira a Cristo Jesus inclui o corpo e a alma. Vai comigo, volta um pouquinho em Efésios capítulo 1. Volta comigo um pouquinho. Então eu já sei que o Espírito Santo é o selo de propriedade de quem? De Deus. É o selo de propriedade. Então quando o Senhor Jesus concede o Espírito Santo para alguém, Ele está selando, está dizendo para o Pai assim: Pai, pum, esse aqui tem o selo de qualidade, ó. Esse aqui se converteu de verdade a mim. Esse daqui eu estou concedendo a ele o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Olha o que está escrito. Acompanha comigo. Agora, vocês também ouviram a verdade. As boas novas do quê? As boas novas do quê? Da salvação. E quando creram em Cristo, quando creram em quem? Em Cristo. Quem é o Cristo? Jesus, nosso Senhor. Então, quando creram em Cristo, quando se converteram de verdade ao Senhor Jesus Cristo, porque eu só posso dizer que creio em Jesus Cristo se eu me converto a Ele. Não existe crer quando eu não me converto. Não. Quando você crê, você se lança. Você não fica com ressalva nenhuma. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia o quê? Prometido. Ih, rapaz, olha que forte. O Espírito, ou seja, o Espírito Santo, selo de Deus, é o quê? É o quê? É a garantia de nossa herança. Que herança vocês acham que está sendo falado aqui? Da salvação da alma. Então só tem a garantia da salvação quem recebe o quê? O selo de Deus, que é o Espírito Santo. Então quem está mesmo ainda na igreja e não tem o Espírito Santo, o selo de Deus, tem alguma garantia da salvação? Não. Então está na hora de acordar, irmão. Então está na hora de despertar. Na verdade, já passou da hora. Mas só tem o Espírito Santo quem se converte de verdade a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. O Espírito é a garantia de nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Então quer dizer que o selo do Espírito Santo, o selo de Deus, o batismo com o Espírito Santo,
é a garantia que eu tenho da salvação até Jesus vir. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu estou o quê? Assegurado. Se Jesus vier, estou salvo. E se eu morrer antes de Jesus vir, estou salvo também. Porque eu parti desta terra selado. Meu corpo morreu, mas minha alma estava selada com o Espírito Santo. Agora, eu não tenho o Espírito Santo, não tenho. E Jesus veio. Eu tenho alguma garantia? Não. Eu não tenho o Espírito Santo, não tenho. E eu morri. Eu tenho alguma garantia? Não. Então isso começa a mudar muita coisa aqui na nossa cabeça. Quer dizer que se eu vou no velório de alguém, morreu, e aquela pessoa não tinha o Espírito Santo, eu olho para ela e agora eu já sei. Não vou dizer que não foi salvo. Quem sou eu? Não sou dono da verdade. Mas uma coisa eu sei. Garantia ela não tinha nenhuma. Se foi salvo, é a misericórdia de quem? De Deus. Glória a Deus. Agora, garantia, tinha não. E a pergunta é, e para mim? E para você? Então o grande detalhe é, você quer viver na incerteza de ser salvo ou não? A pior coisa que existe para o ser humano é a incerteza. Será que eu vou ou não vou? Vai ter ou não vai ter? Eu vou ou fico? Agora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela passa a ter a certeza, ela tem a garantia. Por isso que nós estamos falando que é uma evidência de que alguém se converteu a Cristo Jesus de verdade, quando ela recebe o selo do Espírito Santo. Essa tem que ser a sua preocupação, a minha preocupação a partir de hoje, a partir de agora. Agora eu só vou receber esse selo se eu me converter de verdade. Se eu ficar em cima do muro, meio barro, meio tijolo, não vai acontecer. Então, finalizando lá, a gente estava lá em Efésios, capítulo 1, versículo o quê? Agora é o 14 que a gente estava nela. O Espírito, ou seja, Espírito com letra maiúscula, se trata do Espírito Santo. É o quê, pessoal? É o quê, pessoal? A garantia de nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Agora, quer uma coisa interessante? A maioria das pessoas confunde autoridade no mundo espiritual com batismo com o Espírito Santo. São duas coisas separadas. Tente falar como é que fulano é de Deus, expulsou o demônio. Expulsou o demônio do outro que estava endemoniado. Fulano é cheio do Espírito Santo. Será? Autoridade no mundo espiritual é uma coisa. Batismo com o Espírito Santo é outra. E eu vou te mostrar na Bíblia. Não confunda mais. Na igreja evangélica, ou sei lá, na igreja católica, enfim. Alguém endemoniado chega. E o pastor, o padre, seja quem for o obreiro, ora e expulsa o mal em nome do Senhor Jesus. Aquela pessoa fica ali livre naquele momento, daquela incorporação? Fica ou não fica? E lá no centro espírita, quando uma pessoa chega endemoniada, e o pai de santo dá um passe nela, naquele momento,
aparentemente a pessoa fica livre daquela possessão? Sim ou não? Sim. Então não confunda autoridade no mundo espiritual com batismo com o Espírito Santo. Não confunda. Não confunda. Uma pessoa que tem autoridade no mundo espiritual, ela consegue operar sinais, coisas extraordinárias. Mas não quer dizer que ela tem o selo de Deus. Não confunda. Olha o que a Bíblia fala para nós em Lucas. Pega aí Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, 1. Presta atenção. Depois disso, o Senhor Jesus, escolheu outros 72 discípulos. E os enviou aonde? Adiante, ou seja, nas cidades por onde Jesus ainda iria passar, iria visitar. Jesus mandou na frente, como mensageiros. Mandou eles de 2 a 2 às cidades e aos lugares que ele planejava o quê? Visitar. Para comigo aqui. Se você é uma pessoa que tem o hábito de examinar as Escrituras, ler a Bíblia, você sabe que o batismo com o Espírito Santo só vai acontecer lá na frente. Lá na frente. Mais propriamente dito, lá em Atos dos Apóstolos. Certo? Mas aqui Jesus não está enviando eles como evangelistas. Lá no começo do ministério, adianta comigo no versículo 17, aqui mesmo no capítulo 10, versículo 17. Então eles foram de 2 a 2, anunciando que Jesus iria passar por ali. Quando os 72 discípulos voltaram, cumpriram a missão e voltaram, relataram com alegria. O que eles relataram com alegria? Senhor, até o quê? Até o quê? Até os demônios nos obedecem pela sua. Então veja que os demônios obedeciam àqueles rapazes por causa da autoridade do nome de quem? Do Senhor Jesus. Mas veja que eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Não confunda as coisas. Porque o fato de você confundir faz você errar o caminho. Quando você fica pensando que uma coisa é algo só porque você viu alguma autoridade espiritual, pode ser que você esteja cometendo um grande engano, um grande erro. Continuando no versículo 18. Então ele lhes disse, olha o que Jesus disse para aqueles homens. Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Continuando. Eu lhes dei o quê? Eu lhes dei o quê, pessoal? Autoridade. Não é eu lhes dei o Espírito Santo. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Isso aqui é uma linguagem figurada. Isso aqui está falando de Satanás, dos espíritos imundos. Você pega o Salmo 91, por exemplo, você vai ter exatamente essa mesma linguagem figurada. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará o quê? Dano. Então Jesus está falando de autoridade espiritual. Não está falando de batismo com o Espírito Santo. Aí ele vai continuar e vai alertar aqueles homens assim, ó, versículo 20. Mas não se alegrem
porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados aonde? No céu. Então Jesus está falando, não fica se apegando à autoridade espiritual e depois que tudo acabar você não ir para o céu, não. A sua alegria verdadeira tem que ser em ter o seu nome aonde? Escrito no livro da vida, lá no céu. E a garantia que você tem o nome lá, a garantia bíblica, que o seu nome está lá, é quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Aí é garantido, seu nome está lá. Agora, se não tem o batismo com o Espírito Santo, pode até ser que você vai para o céu. Pode até ser, pela misericórdia de Deus. Mas você não tem garantia nenhuma. E eu volto à pergunta novamente. Você quer viver a sua vida aqui sem ter garantia nenhuma para o que vai acontecer com você no final? É engraçado que o ser humano se preocupa tanto com garantias terrenas, se preocupa em estudar para ter uma formação, porque se ele tiver uma boa formação, ele vai ter um bom emprego e ele vai ter garantia de sustento. O ser humano se preocupa em adquirir um bem, uma casa, porque aí ele vai ter garantia de onde vai morar nos dias de frio, de chuva, de calor. Ele vai ter um teto. Tudo que o ser humano faz nessa terra, ele faz um contrato, porque ele quer ter o quê? Garantia que aquilo vai ser o quê? Cumprido. Então olha como é que o ser humano ele é estranho. Ele quer ter todas as garantias aqui na terra, mas praticamente não se preocupa em ter a garantia que vai para onde? Para o céu. Ele deixa a água levar. Ele deixa a coisa correr. O batismo com o Espírito Santo é a aliança de Deus com você. O batismo nas águas é a sua aliança com Deus. O batismo com o Espírito Santo é a aliança de Deus com você. Você só sabe que realmente você e Deus está assim, ó. Você e o Senhor Jesus está assim, ó, juntinho, ó. Você só tem essa certeza quando você é selado com o Espírito Santo. Mas você só é selado com o Espírito Santo quando você se converte de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, não acontece. Vai comigo em Atos capítulo 8, versículo 9, para finalizar. Atos capítulo de número 8, versículo 9. Preste atenção nisso aqui. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali, havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém o quê? Importante. Espera aí, por que o povo ficava admirado? Quem sabe me responder pelo que a gente acabou de aprender agora há pouco aqui? Ah, por causa da autoridade do mundo o quê? Espiritual. Então quer dizer que esse homem tinha autoridade no mundo espiritual através das feitiçarias. E isso deixava o povo o quê? Admirado, porque o povo achava que isso era poder de quem? De Deus. E ele afirmava ser alguém importante. Cuidado com pessoas que você vê por aí que afirmam ser importantes. Por causa de autoridade no mundo espiritual. Biblicamente falando, você tem a base para entender que essa pessoa está praticando é o quê? Feitiçaria. Abre seu olho, irmão, acorda. Porque aquele que tem autoridade no mundo espiritual da parte de Deus, ele nunca
fala dele. Nunca. Pelo contrário, ele sempre se coloca como nada. E sempre dá toda a glória a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Observem, se liguem. Versículo 10. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiram a ele como o quê? Como o quê? O grande poder de Deus. Então a sociedade inteira via aquele homem como o grande poder de quem? De Deus. Mas hoje nós estamos lendo a história de forma adiantada, já sabemos que ele era um feiticeiro, mas que tinha poder no mundo o quê? Espiritual. Versículo 11. Eu quero chegar nessa parte com você. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. O povo da cidade creu quando Filipe chegou evangelizando a palavra de Deus verdadeira. E como resultado, muitos homens e mulheres foram o quê? Batizados. Batizados aonde? Nas águas, certo? Porque o batismo nas águas acontece quando a pessoa crê que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Então ela toma a decisão de fazer uma aliança com quem? Com Deus. Então foram batizados, muitos homens e mulheres. Continuando. O próprio Simão, o feiticeiro, creu. E foi o quê? Batizado. Batizado aonde? Nas águas. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele o quê? Realizava. Olha que interessante. Então, assim como Simão realizava coisas extraordinárias, agora ele começa também a seguir Filipe e começa a se admirar com os sinais e milagres que Filipe o quê? Realizava. Mas até aí, para Simão, o feiticeiro, estava tudo normal. Porque a mesma coisa que ele fazia, o Filipe fazia. Tudo certo. Autoridade no mundo espiritual. Continua comigo, versículo 14. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, quando lá em Jerusalém os apóstolos ficaram sabendo que na Samaria o evangelho estava sendo aceito, mandaram Pedro e João para lá. Agora, olha que interessante. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles, o que, pessoal? Essa palavra é linda. Eles oraram para aqueles convertidos recebessem o Espírito. Então só recebe o Espírito Santo quem verdadeiramente se converteu ao Senhor Jesus Cristo, porque só Jesus batiza com o Espírito Santo. Se você ainda não se converteu de verdade, não espere receber o Espírito Santo. Se eu ainda não me converti de verdade ao Senhor Jesus, eu não devo esperar receber o Espírito Santo, porque não vai acontecer. Não vai. Então Pedro e João chegaram ali e começaram a orar para que aqueles convertidos recebessem o quê? O Espírito Santo. Continuando. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, nas águas, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles.
Então é isso que acontece na igreja hoje. Muita gente já foi batizado nas águas, mas até hoje não tem o Espírito Santo. Só que aí tem um detalhe, tem aqueles que se converteram de verdade, tem aqueles que não se converteram. Então Pedro e João estavam orando para que os convertidos recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o quê? O Espírito Santo. Aí tem gente que chega e fala assim: bispo, está na Bíblia, se colocar a mão sobre mim, então eu vou receber o Espírito Santo? Depende. Se você é um convertido de verdade ao Senhor Jesus Cristo, você vai receber o Espírito Santo. E se eu não receber o Espírito Santo, bispo Paulo, se for impor as mãos sobre mim e orar para mim receber o Espírito Santo, isso significa que você ainda não se converteu de verdade ao Senhor Jesus Cristo, porque quem dá o Espírito Santo não é o pastor, é só o Senhor Jesus, e Ele só vai conceder àqueles que verdadeiramente se converteram. Jesus sabe quem é convertido de verdade e quem não é? Agora olha que interessante, versículo 18. Simão viu que as pessoas recebiam o quê? O Espírito, ou seja, o Espírito Santo, quando os apóstolos impunham o quê? As mãos sobre elas. Mas peraí, ele não tinha crido? Ele não tinha sido batizado? Ele não estava acompanhando Filipe? Então, na hora que os apóstolos estavam colocando as mãos, com certeza também colocaram a mão na cabeça de quem? Dele. Ele estava lá. Mas ele não recebeu o Espírito Santo. Então, logo a gente já identifica que ele ainda não era uma pessoa convertida de verdade. Aí sabe o que ele fez? Olha lá. Então ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Ué, os outros são pobres e miseráveis, mas eu pago. Não, os outros receberam, eu também tenho que receber. Eu compro. Quanto é? O que o pastor quer? Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o quê? O Espírito Santo. Lembra que antes estava tudo igual, porque assim como ele tinha autoridade no mundo espiritual, ele estava vendo os milagres que Filipe operava também no mundo espiritual, estava tudo tranquilo, mas chegou uma hora que ele viu que tinha coisa que ele não conseguia. Aí ele falou: não, peraí, eu quero também, eu compro, eu pago. Aí olha a resposta, para ele, para mim e para você. Versículo 20. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte e nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Em outras palavras, creu em Jesus? Aparentemente, sim. Foi batizado nas águas? Sim. Andava com o povo da igreja? Sim. Mas o próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, está dizendo: seu coração não é justo diante de Deus. Em outras palavras, você seguiu atos religiosos, mas você nunca se converteu de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Então que o seu dinheiro seja destruído com você. Versículo 22. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Aí a gente volta lá naquela primeira evidência: nasça de Deus. Abandona
o seu eu, viva do jeito que Deus realmente ensina. E aí ore ao Senhor, talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos. E finalizando diz assim: pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Então, mesmo tendo dito que creu, mesmo tendo sido batizado nas águas, mesmo andando com o povo da onde? Da igreja, aquele homem ainda estava cheio de amarga inveja e era prisioneiro do quê? Do pecado. Ele continuava vivendo do jeito que não agrada ao Senhor Jesus. Ele não se converteu de verdade. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã, que também serve para mim: o que impede você de se converter de verdade ao Senhor Jesus? O que é que está aprisionando você? O que é que está impedindo você de tomar uma posição verdadeira de nascer de Deus? De se preocupar com a salvação da sua alma? O que é que está impedindo de você ter um compromisso real com o Senhor? Porque o batismo com o Espírito Santo só vai acontecer depois que você se converter de verdade. E enquanto o batismo com o Espírito Santo não acontecer, biblicamente falando, você não tem garantia nenhuma da salvação da sua alma. Então eu quero que você saia daqui hoje com esta palavra dentro de você e você encontre as respostas que você precisa. E que você tome uma posição. E que você nunca mais confunda autoridade no mundo espiritual com batismo com o Espírito Santo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Cuidado, para que não aconteça com você como aconteceu nos dias de Noé. Você muito preocupado com essas coisas terrenas, pouco se importando com a salvação, e a porta da arca se feche e você fique do lado de fora. Vai ser muito triste aqueles que ficarem, assim como aconteceu no dia de Noé. Eu imagino a gritaria do lado de fora. Eu imagino o desespero. Eu imagino o sofrimento. E a Bíblia fala que vai ser exatamente como aconteceu lá atrás.